Uma excelente noite de terça-feira para você que nos dá o privilégio da companhia na tela da TV que mostra você. O JR 23 está começando com muitas informações. Obrigado você que nos dá o privilégio, né? Você que está aí no canal 23 e também simultaneamente aqui em nossas redes sociais. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, vamos agora conferir alguns dos destaques do programa de hoje. A Mobilização Nacional de Forças de Segurança prendeu 5.238 pessoas por crimes relacionados à violência contra as mulheres e meninas nas últimas semanas. Chuvas e altas temperaturas são a combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. A reta final do Campeonato Paulista Série A3 promete fortes emoções para a Associação Atlética Francana. Faltando apenas 3 rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe de Franca vive um momento delicado e luta para evitar o rebaixamento na competição. O Santos anunciou neste sábado a contratação do volante Christian Oliva. O jogador uruguaio de 29 anos estava no Nacional Uru e firmou um vínculo de 3 temporadas com o Peixe. O JR23 tem mais informações, a nossa primeira paradinha e é claro que na sequência já estamos de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta com o JR23, dia 10 de março, mês de comemorações, né, do Dia Internacional, mês das mulheres, na verdade. Mas nós temos aí reportagens, né, que acendem um alerta gravíssimo em relação à violência contra a mulher. Tema recorrente que a gente trata aqui no JR23. E uma grande operação
unindo aí várias forças de segurança, também vem sendo realizada, né? Ela já prendeu mais de 5.000 agressores, mas esse trabalho ainda deve continuar. Nós temos aí a reportagem completa, você acompanha aqui no JR 23. A Mobilização Nacional de Forças de Segurança prendeu 5.238 pessoas por crimes relacionados à violência contra as mulheres e meninas nas últimas semanas. Essas detenções ocorreram durante duas ações: a Operação Mulher Segura, realizada em parceria com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, e a Operação Alerta Lilás, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal. Na Operação Mulher Segura, que começou no dia 19 de fevereiro e terminou ontem, foram registradas 4.936 prisões, sendo quase 3.200 em flagrante. As outras, mais de 1.700, eram de pessoas com mandados de prisão em aberto ou por estarem descumprindo medidas protetivas. Já a Operação Alerta Lilás, realizada pela PRF entre 9 de fevereiro e 5 de março, resultou em 302 ocorrências em todo o território nacional, envolvendo flagrantes de crimes de violência contra a mulher e cumprimentos de mandados de prisão. No campo da prevenção, o Ministério da Justiça promoveu mais de 1.800 campanhas de conscientização que alcançaram mais de 2 milhões de pessoas, reforçando ações educativas voltadas contra a violência de gênero. E ainda sobre o tema violência contra mulheres, né? Os números vêm crescendo assustadoramente em todo o Brasil. Em 2025, 4.558 mulheres foram vítimas de violências em 9 estados brasileiros. O índice é 9% a mais do que no ano anterior. São crianças, adolescentes, adultas e idosas agredidas por causa do gênero. Houve aumento expressivo dos casos de violência sexual e estupro, de quase 60%. Foram registrados 961 casos. Em 2024, havia sido 602. Crime covardemente direcionado especialmente às crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Elas são cerca de 56% das vítimas. O ódio e o desprezo às mulheres nos fazem vítimas, muitas vezes fatais. Foram cerca de 1.000 mortes de mulheres, somando homicídio, feminicídio e transfeminicídio. Ainda faltam mais detalhes sobre as vítimas, como informação racial, omitida em quase 87% dos casos. Dados que poderiam auxiliar em políticas públicas de combate à violência. As mulheres não estão seguras nem mesmo em casa. 78% das violências foram cometidas por companheiros e ex-companheiros. Eu avalio que uma das questões está relacionada à frustração masculina de perceber que ele não tem mais domínio sobre a mulher como tempos atrás. É como se fosse assim, rasgar toda uma cultura machista e misógina, onde o homem tem a prevalência e a dominação hierárquica sobre os corpos e desejos femininos, e ele atenta contra a vida. No Amazonas, 78% das vítimas de violência sexual eram crianças e adolescentes. O Pará teve aumento de 76% no número de registros de violências. Já no Maranhão, houve redução de 66%, mas a subnotificação é alta. No Piauí, 79% das vítimas de feminicídio elucidado foram mortas por parceiros ou ex-parceiros. No Ceará, 46% dos agressores eram próximos às vítimas. Em Pernambuco, houve alta de quase 17% nas violências. E na Bahia, não há informações raciais de 85% das vítimas. No Rio de Janeiro, 39% das violências registradas contra mulheres foram na capital. E São Paulo registrou mais de 5.800 violências contra mulheres em 6 anos. Nós temos ainda um país que no texto constitucional ele é muito avançado, mas existe, na verdade, uma falta de política pública ainda que possa garantir o respeito à diversidade. E ainda na área da segurança, um tema que vem sendo debatido agora no âmbito político é a PEC da Segurança Pública. Já passou por discussões e agora vai ser encaminhada ao Senado. A tramitação foi longa
e houve forte resistência da oposição e de governadores que temiam perder a autonomia. Mas depois de 2 turnos de votação, 461 parlamentares se mostraram favoráveis à PEC e apenas 14 votaram contra. O texto aprovado, no entanto, é diferente da versão original da proposta e deixou de fora, por exemplo, o trecho que previa um referendo para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, tema que deve ser tratado em uma nova comissão. Entre os principais pontos da proposta está a integração entre as forças de segurança do país, que poderão compartilhar dados e operações por meio do Sistema Único de Segurança Pública. Outro destaque é a possibilidade de financiamento com dinheiro arrecadado das apostas online. 30% dos valores taxados das bets poderão ser direcionados para o Fundo Nacional de Segurança Pública e para o Fundo Penitenciário Nacional. Hoje, aprovamos um sistema integrado de segurança pública. Aprovamos penas mais rigorosas para estupradores, pedófilos e feminicidas. Por ser uma proposta de emenda constitucional, para valer, o texto ainda precisa ser aprovado em 2 turnos no Senado Federal. Intervalo rápido, na sequência, mais notícias no JR 23. É só você ficar ligado junto com a gente. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta no JR 23, agora o segundo bloco, e a gente aborda uma questão de saúde, né? Muitas chuvas associadas a calor, você já sabe que a preocupação com relação aí ao combate à dengue. Aliás, números foram divulgados, um alerta importante, né? Que o Brasil pode ter aí mais de 1.800.000 casos da doença. Chuvas e altas temperaturas são a combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. O número de casos varia a cada ano com base em diversos fatores. Em todo o Brasil, são esperados para este ano 1.800.000 casos de dengue. Nós estamos num patamar de transmissão alta, porém não exagerada, como foi, por exemplo, no ano retrasado, em 2024, quando a gente teve um recorde histórico de casos de dengue no Brasil. Segundo o estudo, em números absolutos, os casos devem se concentrar na região sudeste. 54% estão previstos para o estado de São Paulo e 10% para Minas Gerais.
Os outros estados devem apresentar picos de incidência menores do que os da última temporada, mas que ainda assim são considerados altos. A região sul se destaca no crescimento dos registros nos últimos anos. Alguns fatores podem agravar os números de dengue no país. A própria expansão do vírus causador da doença, a entrada do sorotipo 3, que há anos não circulava com força, novos vírus como o Oropouche, que eventualmente acabam diagnosticados como casos de dengue, assim como a chikungunya, também confundida por conta de falhas no diagnóstico. Os sintomas são muito parecidos com a da dengue também. Febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, às vezes manchas vermelhas na pele. A dengue cursa mais com dor de cabeça, especialmente atrás dos olhos, mas nem sempre clinicamente é possível diferenciar um quadro de outro. O SUS oferece uma vacina contra a dengue para um grupo prioritário, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Como o imunizante não está acessível a todas as pessoas, combater os focos de proliferação do mosquito ainda é a principal estratégia para o controle da dengue. A dengue se sustenta ou se amplifica na combinação de muitos mosquitos e muitas pessoas doentes. O que exponencia o número de casos é a facilidade de muitos mosquitos encontrarem pessoas com dengue e, com isso, exponenciar, amplificar a transmissão. Nós precisamos trabalhar nos dois pilares que mantêm essa circulação alta. Diminuir a população de mosquitos e diminuir o número de doentes e, com isso, a gente caminhar numa curva inversa. Mais um intervalinho rapidinho e já na sequência as informações do Mundo da Bola do JR 23. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Entendeu, eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote.
O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Estamos de volta no JR23 trazendo as informações. O torcedor da Francana está vivendo momentos de apreensão, né? Porque a Francana tem apenas 3 jogos para encerramento dessa primeira fase e precisa de pontos, porque ela está praticamente na zona de rebaixamento com 19% de aproveitamento. E esse ano caem apenas 2 clubes, né? E a Francana corre esse risco de rebaixamento. O próximo compromisso é amanhã, fora de casa. A reta final do Campeonato Paulista Série A3 promete fortes emoções para a Associação Atlética Francana. Faltando apenas 3 rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe de Franca vive um momento delicado e luta para evitar o rebaixamento na competição. Atualmente a veterana ocupa a 13ª colocação com 7 pontos, mesma pontuação do Desportivo Brasil, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na lanterna aparece o Rio Preto com 5 pontos. A situação se torna ainda mais desafiadora porque 2 dos 3 jogos restantes serão fora de casa. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira diante do União São João, em Araras. Na sequência, a Francana volta a jogar em seus domínios no domingo contra o Rio Claro Futebol Clube. A campanha na primeira fase será encerrada no dia 21 de março, fora de casa contra o Marília Atlético Clube. Diante do cenário, a equipe precisa somar pontos nas rodadas finais para garantir a permanência na Série A3 e evitar a queda para a divisão inferior do futebol paulista. Vamos ver agora também os demais jogos do Campeonato Paulista da Série A3 desse meio de semana. A rodada reúne confrontos importantes tanto na parte de cima da tabela quanto na disputa por vagas no G8, zona que garante classificação para a segunda fase da competição. No momento, equipes como Portuguesa Santista, Marília Atlético Clube, Rio Preto Esporte Clube e Rio Claro Futebol Clube aparecem entre os primeiros colocados da classificação. A rodada terá os seguintes confrontos: Rio Claro Futebol Clube e 15 de Jaú, 15 horas, Rio Branco Esporte Clube e Sociedade Esportiva Itapirense, 15 horas, Marília Atlético Clube e União Suzano Atlético Clube, 19 horas, União São João Esporte Clube e Associação Atlética Francana, 19h30. Grêmio Esportivo Catanduvense e Desportivo Brasil, 19h30, União Agrícola Barbarense Futebol Clube e Paulista Futebol Clube, 19h30, Bandeirante Esporte Clube e Esporte Clube São Bernardo, 20 horas, Associação Atlética, Portuguesa Santista e Rio Preto Esporte Clube, 20 horas. Um dos confrontos de destaque da rodada envolve a Associação Atlética Francana, que encara fora de casa o União São João Esporte Clube. A partida é considerada direta na disputa por posições dentro do grupo dos 8 primeiros colocados, o que aumenta a importância do resultado para a sequência da competição. A primeira fase da Série A3 conta com 15 rodadas, e apenas os 8 melhores avançam para as quartas de final, enquanto os 2 últimos colocados são rebaixados. Por isso, cada jogo passa a ter peso decisivo na definição dos classificados e também na luta contra o descenso. Agora nós vamos falar, dos grandes clubes. O Santos, que joga hoje pelo Brasileirão, apresentou um novo reforço aí para a continuidade da temporada. O Santos anunciou neste sábado a contratação do volante Christian Oliva. O jogador uruguaio de 29 anos estava no Nacional Uru e firmou um vínculo de 3 temporadas com o Peixe. Oliva já vinha trabalhando no CT Rei Pelé nos últimos dias.
Contudo, o anúncio oficial demorou para ocorrer por conta de um transfer ban imposto ao clube pela FIFA por conta de uma dívida com o Arouca de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. Nesta semana, o Santos quitou o débito que havia com o clube português e na última sexta-feira, a entidade máxima do futebol retirou a sanção imposta ao Peixe. O Santos procurava no mercado por um meio-campista com condição de brigar pela vaga de titular. Antes de Oliva, o clube tentou a contratação do argentino Felipe Loyola, do Independiente Argentina. Contudo, a negociação travou e o jogador acabou sendo emprestado ao Pisa da Itália. Formado no Nacional de Montevidéu, o jogador tem passagens por clubes da Itália, Espanha, Argentina e México. Ele estreou profissionalmente em 2018 e depois atuou por Cagliari, Valência, Talleres e Juárez, até retornar ao clube de Montevidéu em 2024. Na última temporada, ele participou de 42 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Em 2026, ele entrou em campo apenas 2 vezes pelo Nacional. Oliva já esteve na mira de clubes brasileiros anteriormente. Em 2022, o treinador Paulo Pesolano revelou que o Cruzeiro havia tentado contratar o volante. Já no ano passado, o uruguaio esteve na mira do Atlético. Christian Oliva é o 5º reforço do Peixe para a temporada. Antes dele, o Santos contratou o volante Gabriel Menino, além dos atacantes Gabigol, Rony e Moisés. Após acertar a contratação de Oliva, a diretoria santista busca mais um zagueiro. Recentemente, o clube negociou a vinda do argentino Marco de Cesare, que atua no Racing Argentina. O jovem de 24 anos tinha o desejo de jogar no Peixe, mas a negociação ficou complicada pela exigência do Racing de receber à vista 80% do valor total da negociação, que é de 31 milhões de reais. Buenas tardes. Sí, vengo de un equipo, de un club que también tiene mucha presión, un club grande. Y me he sabido manejar bastante bien con la presión. Trato de dar todo dentro de la cancha y bueno, es eso más o menos. Muchas gracias. No, siempre estuve tranquilo con el tema del transfer ban. Desde el club siempre me dieron la tranquilidad que se iba a arreglar y por suerte se arregló. E agora estou muito contente aqui. Vamos conferir então os jogos que marcam a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão já começando a partir de hoje. A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A começa nesta terça-feira e será disputada até quinta-feira, com 10 partidas distribuídas em 3 dias. A rodada reúne confrontos tradicionais do futebol nacional, clássicos regionais e duelos entre equipes que buscam se consolidar nas primeiras posições da competição. A abertura acontece com o duelo entre Mirassol Futebol Clube e Santos Futebol Clube na noite de terça-feira. Já na quarta-feira a rodada ganha intensidade com 6 jogos, incluindo o confronto entre Clube Atlético Mineiro e Esporte Clube Internacional. Além do clássico baiano entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. Outro destaque da quarta é o duelo entre Clube de Regatas do Flamengo e Cruzeiro Esporte Clube. Além da partida entre Esporte Clube Corinthians Paulista e Coritiba Futebol Clube, 2 clubes tradicionais do futebol brasileiro. A rodada será encerrada na quinta-feira com 4 jogos. Entre eles, o confronto entre Clube de Regatas Vasco da Gama e Sociedade Esportiva Palmeiras, além das partidas São Paulo Futebol Clube e Associação Chapecoense de Futebol. Clube do Remo X Fluminense Futebol Clube e Grêmio Futebol Porto Alegrense e Red Bull Bragantino, com jogos distribuídos entre terça e quinta-feira. A 5ª rodada promete movimentar a tabela do Brasileirão e já começa a desenhar a disputa tanto na parte de cima quanto na luta para evitar as últimas posições do campeonato. Ano de 2026 é ano de Copa do Mundo e a contagem regressiva já começou. Tem reportagem especial. Joga na tela. 1, 2, 3... Esta terça-feira marcou os 100 dias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Em cerimônia com a presença dos mascotes e representantes das federações anfitriãs, uma réplica do icônico Empire State Building em Nova York foi iluminada com as cores das bandeiras dos 3 países sedes. A abertura do Mundial, que vai ter 48 participantes pela primeira vez, será no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na capital mexicana. Esta edição da Copa vai ter 104 partidas, disputadas em 16 estádios espalhados ao longo de 4.000 quilômetros.
A maior parte dos confrontos vão ser disputados nos Estados Unidos, incluindo a final do dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quase 7 milhões de ingressos foram colocados à venda e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prevê uma arrecadação recorde de 11 bilhões de dólares. Apesar das expectativas dos organizadores, há muitas dúvidas em torno desta Copa, alimentadas pelas tensões no Oriente Médio, as políticas de Donald Trump e a violência no México. Final de JR23, agradecendo você pela audiência, pela companhia de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite e até amanhã. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, né? Eu quero só em casa para ela. Aí pode que eu ajudar minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita ó, porque sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu saiba, olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre.